Senhor presidente, senhores senadores, o público que nos ouve e nos vê através dos meios de comunicação dessa casa, a princípio, senhor presidente, quero registrar a presença aqui de vereadores da cidade de Carapebus, do estado do Rio de Janeiro, que estão conosco, fazendo força em espírito na guerra travada em favor dos nossos direitos, que são os royalties do petróleo. Quero saudá-los e dizer que são bem-vindos a essa casa, até porque são meus colegas, não sei se é de Vossa Excelência, porque eu fui vereador. Vossa Excelência não passou pelo Parlamento Municipal ou passou? Mas estarei no encontro com todos os vereadores do Brasil amanhã, aqui no Interleges. Eu quero abraçá-los e fui vereador todo o Brasil, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Senhor presidente, ainda faço um registro muito importante. O jornal A Tribuna do meu estado, aliás, o jornal escrito mais lido, mais vendido no estado, mais consumido, o jornal A Tribuna recebeu um prêmio muito importante, já no 8º ano seguido, do Mérito Logista, que é entregue aqui em Brasília. Me lembro que uma ocasião lá eu estive, não é? E por mérito, né, um tabloide lido, né, disputado, o mais vendido, e que tem encambado com muita dignidade as lutas do Espírito Santo. Essas duas últimas lutas que nós temos passado e vivido, registro para dar informação à população na questão dos royalties do petróleo, na questão e explicando, esmiuçando, porque dificilmente as pessoas entendem lá na ponta o que é royalties. Tem estado aí que o troço foi vendido tão de forma mentirosa que os populares pensam que royalties é petróleo em inglês. E royalties, na verdade, tem nada a ver com petróleo. Petróleo é uma coisa e royalties é outra. E o jornal A Tribuna teve essa capacidade de, didaticamente, passar aos cidadãos do Estado do Espírito Santo, de maneira que todos eles pudessem entender todas as lutas vividas pelo nosso Estado, um jornal que está muito ávido à questão da violência no Estado do Espírito Santo, que não arrefece nunca e não tem tido medo de denunciar essa violência, o que é muito importante, fazer registros importantes na área da falta de saúde, da crise da saúde no meu Estado. Tem sido um jornal absolutamente presente e importante. Por isso eu quero parabenizar os seus diretores, quero parabenizar os seus redatores, os seus jornalistas, desde o cidadão mais simples, da cidadã mais simples, que trabalham na redação desse jornal, A Tribuna, um jornal importante do meu estado. Senhor presidente, ainda faço um registro importante, que na próxima terça-feira, 2h30 da tarde, uma convocação de Vossa Excelência, nós estaremos instalando para o Brasil a CPI do erro médico, e que vai investigar negação de direitos humanos na saúde em setores públicos e privados. Tenho ouvido muita coisa sobre isso e até desestímulo, senhor presidente. Mas como sou um homem acostumado às batalhas, o desestímulo para mim é estímulo. Não adianta tentar me desanimar. Algumas pessoas dizem, olha, isso aí vai ser uma coisa perigosa. Quando eles falam do viés do plano de saúde, diz é gente poderosa, de muito dinheiro. Mas medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Há que se responder à população brasileira que sofre essa banalização do crime, aliás, porque criminoso tem em todo lugar. Essa não é a CPI para investigar médico, em absoluto, muito pelo contrário. Nós temos uma gerações e gerações de médicos que são sacerdotes da medicina. Assim como qualquer atividade, tem pilantra na igreja, tem pilantra em qualquer atividade e tem criminoso também nesse meio. E se tivermos que investigar e ajudar a justiça a punir quem comete crime contra a integridade física de alguém para aferir lucros em nome da medicina, certamente nós estaremos investigando e ajudando o Judiciário, ajudando o Ministério Público, ajudando a Justiça brasileira
a fazer com que processos homéricos que estão debaixo de gaveta, em processos de denúncia ainda, de inquéritos que nem abertos foram, que foram abertos e sentou-se em cima, e denúncias que não saíram do Ministério Público, porque alguém tem muito poder, é dono de a clínica em algum lugar. Nós vamos ajudar o Ministério Público e vamos ajudar estas pessoas e famílias a receber uma resposta e criar um mecanismo, senhor presidente, em que nós, ao final disto, tenhamos uma legislação no sentido de fazer com que valha os direitos do cidadão. O governo, na pessoa do seu ministro da Saúde, ministro Padilha, sujeito absolutamente competente, já tem feito muito na questão dos planos de saúde. Tem apertado, tem chamado a atenção, tem suspendido, mas há muito a se fazer e nós queremos ser um viés de ajuda para que nós possamos mudar essa lógica de que as letras pequenas do contrato só são mostradas quando o contribuinte precisa de fazer uso daquilo que ele vem pagando. Então será terça-feira, na convocação do senador Paulo Paim, 2h30 da tarde, que nós vamos instalar a CPI do erro médico e da negação de direitos humanos na saúde, em setores privados e públicos. Senhor presidente, eu quero usar o meu tempo, esses 15 minutos, para poder falar desse tema. Eu já me senti como João Batista, quando era deputado federal, o senador Randolfo Rodrigues. Quando eu era deputado federal, em 97, eu não sei se Vossa Excelência tinha mandato, acho que não ainda, em 97. Vossa Excelência já tem 18 anos? Tem cara de menino, né? Mas como para ser senador tem que ter 35, eu acho que Vossa Excelência já tem uns 38 por aí. E eu falava, quando presidente da CPI do narcotráfico, e a violência se avassalava no Brasil, e se glamourizava o Estatuto da Criança e do Adolescente como se fosse a coisa mais linda do mundo e imexível. Nada é tão bom, absolutamente, que não precisa de ser mexido. 18 anos depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofre a sua primeira mudança, e essa primeira mudança veio com a alteração do 240, instituindo a criminalização da posse de material pornográfico, crime cibernético, uma mudança proposta pela CPI do narcotráfico, CPI da pedofilia, um projeto que eu tive o prazer de assinar e que foi 2 meses depois sancionado pelo presidente Lula, e o Brasil entrou no elenco de 20 países no mundo tão somente, que tem uma lei criminalizando a posse de material pornográfico, porque antigamente era assim. Descobriu que alguém é pedófilo no crime cibernético, saiu uma busca e apreensão do computador dele. Fazia-se a perícia, constatou-se que realmente é pedofilia. Mas cadê a lei? Não tem a lei, a justiça paga o mico de devolver o computador do pedófilo e não tem nem como prendê-lo. Hoje não sai só a busca e a apreensão, hoje sai o mandado de prisão depois da CPI da pedofilia. E esse crápula, esse bandido, esse infame, agora o inquérito é feito com ele preso, porque quem abusa de criança, senhor presidente, é um desgraçado. Alterou-se o 240, depois de 18 anos, e estabeleceu-se a criminalização da posse com a CPI da pedofilia. E eu já pregava, naqueles dias, a redução da maioridade penal, e me sentia como João Batista, a voz que clama no deserto. Parecia que eu falava sozinho, e era isso mesmo. E as forças daqueles que pregam direitos humanos tentavam calar minha voz de todo jeito, porque eles só têm um viés para falar. Eles falam de direitos humanos, mas nunca sabem falar dos humanos que têm direitos. E o crime foi banalizado de maneira tal, senhor presidente. O crime, o abuso, a violência
O ataque à integridade física de cidadãos, de crianças, de idosos, de aposentados, de adultos, por homens travestidos de criança. Homens com 17 anos de idade, 16, de 15, 14, que estupra, que mata, que sequestra, que tem coragem de incendiar um ônibus com 1 litro de gasolina cheio de criança dentro dele. Um homem de 15 anos de idade que tem coragem de queimar um ser humano dentro de um pneu. Um homem de 17 anos de idade que põe um empresário que a vida inteira lutou para construir uma empresa. Esse empresário recebe um revólver na cabeça, é jogado no porta-mala de um carro. Um homem que gera 500 empregos, 1000 empregos, 10 empregos que seja, porque quem gera emprego gera honra. O sujeito cresceu, fez uma empresa, uma indústria, uma lojinha sequer, dá 3 empregos, gerando dignidade para as pessoas. Vai para o porta-mala de um carro e a frase é a mesma: perdeu, vagabundo. Joga no porta-mala do carro, atira sem dó na cabeça. E depois há uma investigação, a polícia descobre, quando põe a mão, ele diz: tira a mão de mim que eu sou menor e eu conheço os meus direitos. Direito uma ova! Quem comete crime tem que pagar pelo crime que cometeu. Quer dizer uma coisa aos senhores que me ouvem: nós não estamos no país de Alice. Estão viajando na maionese, eu até respeito muitos segmentos do PT e até a própria presidência da República. Só não conformo de ver um ministro vir a público e dizer redução da maioridade penal não vai resolver. Então diga para a população brasileira o que é que vai resolver. Porque aqui eu estou com uma pesquisa de ontem de São Paulo. 93% da população de São Paulo quer redução da maioridade penal e no Brasil 96%. Só 4% diz que não. Ora, então 96% que estão nas ruas, desamparados. O crime graçando no país, a crença de homens nessa impunidade. E nós vamos continuar com isso, porque meia dúzia não quer. Então diga, ministro, o que é que faz? Diga, ministro, como é que desacelera essa violência? E aí, parabéns ao Alckmin. Parabéns ao governador de São Paulo pela coragem de vir a público e trazer um debate como esse. Trazer um debate como esse. Ontem alguém me disse assim: rapaz, você é louco? Tire essa camisa. Nós vamos votar o Estatuto da Juventude hoje. Nós precisamos votar o Estatuto da Juventude, falar dos direitos deles, mas também dos deveres. E eu sou exatamente o que acredito. Eu sou o que acredito. Eu não falo uma coisa nos corredores, dizendo é um absurdo, tem que tirar mesmo. Quando chega no microfone na frente da imprensa, afina e fala outro negócio. Fala outro negócio. Eu não vou afinar. Se esse país não fizer a redução da maioridade penal, a história um dia há de registrar o crime de homens públicos e de mulheres que se cometeu contra toda uma geração. Olhe para mim. Você está em casa, mas olhe para mim agora. Imagine um homem aposentado, gente, de 70 anos, de 80 anos, que ajudou a construir esse país. Agora eu falo de um pedreiro, eu falo de um homem que ficou atrás do balcão a vida inteira, trabalhou de comerciário, de comerciante, na indústria, aposentou com um saláriozinho porqueira. Painho sabe que mal dá para pagar a farmácia. Esse homem vai receber o pagamento no banco. Sai da fila do aposentado, quando chega na esquina seguinte, recebe um revólver na cabeça de um moleque de 13 anos de idade e diz para um homem de 80 que pode ser meu pai, seu avô: perdeu, vagabundo. Só de ouvir a palavra vagabundo, esse homem morre por dentro. É uma mãe faxineira, diarista, que compra um celular para pagar em 10 vezes para o filho. O menino vai para o ponto do ônibus e ele chega: perdeu, vagabundo. Toma o celular do menino. E a palavra é só essa: perdeu, vagabundo. Perdeu, vagabundo. Então me diga, ministro, qual é a saída? Se não vai resolver, qual é a saída? Eu também afirmo: não vai resolver. A violência no Brasil tem o seu adubo nas drogas. Sim, as drogas são o grande adubo da violência. E a violência no Brasil, olha para minhas mãos, é uma engrenagem, é um motor. É um motor que vai acelerado, ele está a mil. Mas redução da maioridade penal é a roda dentada mais importante desse motor.
Na hora que arrancar, o motor vai ratear, o motor vai desacelerar. Aí eu encontro alguém que está morando no país de Alice, viaja na maionese e diz: senador, mas nós vamos pegar uma criança dessa e colocar na penitenciária. Sabe quem é a criança que ele está falando? A criança que ele está falando tem 17 anos, já tem filho na rua, estuprou, sequestrou, matou, degolou, matou um casal de velhos aposentados dormindo. É essa criança que ele está falando. Mas, senador, nós vamos levar essa criança para o presídio, ele vai sair de lá pior. Quero falar uma coisa para você, querido. O cara que está no presídio tem medo dessa criança. Ele é que tem medo dessa criança ir para lá e matar ele dormindo na cela. Ah, mas nós temos as nossas cadeias tudo muito cheias. Se fizer a redução da maioridade penal, onde é que nós vamos colocar esses meninos? Tá bem. As cadeias estão cheias mesmo. Acredito nisso. As cadeias estão cheias e nós sabemos disso. Mas vamos imaginar o pior dos mundos, senador Suplicy. O pior dos mundos. A tragédia que ocorreu com esse fascínio lá em São Paulo, há 4 dias atrás no seu estado. Um menor, 17 anos e alguns meses. Faltava 3 dias para esse marginal fazer 18 anos. 3 dias. Ele cometeu a barbaridade, ele conhecia tanto os seus direitos, que ele foi e se apresentou, porque ele sabia que se apresentar como menor era melhor. Ele se apresentou 3 dias depois, ele fez 18. Agora ele era maior, mas não podia lhe imputar a ferocidade, o peso do crime hediondo que ele cometeu, porque cometeu com 17 e alguns meses, ele ainda, tadinho, era uma criança. Qual é o pior dos mundos? Eu pergunto ao senhor, senador Paim. Qual é o pior dos mundos? É ter uma cela apertada com ele trancado na cela ou ele fora, na rua, delinquindo, cometendo atrocidade? Agora, veja só, como esse crime ficou tão banalizado, e matar e ficar impune porque é menor no Brasil, destruir, roubar, sequestrar, invadir, roubar carro, como esse crime banalizou tanto, e direitos humanos é para defender interesse da minoria, então a maioria é quem sofre a violência. Esses não precisam de direitos humanos, porque eles são maioria. As famílias que choram, a mãe que não dorme, que toma remédio controlado, esses filhos que ficaram órfãos de um pai, sequestrado, roubado, morto, virou maioria. Eles não precisam de direitos humanos. Quem precisa de direitos humanos são os que cometem o crime, porque direitos humanos vai atrás deles para dizer assim: tem que dar um jeito, porque eles estão recebendo marmitex tudo frio, a comida fria, a carne fria. Tem que dar um jeito, porque o colchonete deles é muito fininho, dói as costas. Mamãe me acode, já vi de tudo. Agora eu só falta ver chover para cima. Que dia é que nós vamos tomar solução para isso? E esse tem que ser o debate da presidência da República. O povo tem que cobrar isso da presidente Dilma e do senhor Aécio Neves, que é candidato a presidente da República também. E de quem mais for candidato a presidente da República, é preciso dizer: a resposta é por aqui. E eu não acredito em redução da maioridade penal. Por isso, porque eu acho que um menininho de 17 anos é uma criancinha tola, que ele mata sem querer, ele rouba sem querer, fala: não, isso é um problema social. Ah, é? Como se estuprar, matar e sequestrar fosse coisa de filho de pobre, que mora no morro, que mora em área de risco, em área de perigo. Não, senhor! A classe média vende cocaína, a classe alta, os ricos, vende droga sintética, faz balada nas madrugadas, vivem bêbados. E aí vai me dizer o quê? Não, tinha 16 anos, desculpe ele, é um neném. Não, só tinha 14, ele queimou essa mulher dentro do pneu, foi sem querer. Para cima de mim, doutor. Tem 93% em São Paulo que diz: precisamos da redução da maioridade penal. 96% no Brasil. Então 4% está certo, o resto está tudo errado. Porque a rua pertence ao povo. A porta da escola pertence ao povo. Eu estou falando aqui, cidadãos do Brasil, com autoridade de quem há 34 anos tira drogado da rua, delinquentes da rua. Eu não viajo na maionese, não sou um teórico, não sou um filósofo disso. Eu sou um prático. São 34 anos. A minha instituição chama-se Projeto Vem Viver, em Cachoeiro do Itapemirim. Está lá, eles estão me assistindo agora.
de menino de 8, de 10, de 12, gente de 70, de 14, de 15, que me chama de pai. Sabe o meu hobby preferido qual é? É pegar andarilho na estrada para dar banho e tirar da marginalidade. Então não pense que eu estou aqui fazendo um discurso por um mero discurso. Eu conheço a realidade brasileira e o outro lado do balcão sabe qual é? O narcotráfico e o tráfico. E quem está falando aqui é quem presidiu a maior CPI desse país, a CPI do narcotráfico do Brasil. Por isso, Brasil, eu chamo a atenção. Por isso, Brasil, eu peço que nos juntemos. É preciso fazer as autoridades agir. Não, vamos dar um paliativo. Vamos reduzir de 18 para 16. Isso é piada. Eu tinha 16 anos. Quando eu tive 18, não fazia diferença nenhuma. Eu já era um homem do mesmo jeito. Há alguma diferença de 18 para 16? Alguém me prove. As minhas filhas entraram na faculdade com 16 anos de idade. Os reflexos todos estavam prontos. Com 16 anos, alguém tem filho? Ora, no Nordeste, quantas mulheres com 40 anos já pariu 10 vezes? Agora me dizer que um sujeito de 17 anos é uma criança, mamãe me acode. Que mundo é que nós estamos? O sujeito que queima um cidadão dentro de um pneu. Mamãe, onde é que nós estamos? Ô, senador Paim, eu tenho um sobrinho, Guigui, tomara que ele esteja me vendo. Tem síndrome de Down e é especialíssimo. Tem 4 anos. Eu falo, Guigui, vá dormir, Guigui. Amanhã você vai para a escola. Ele fala, escola, eu não vou não. Rapaz, você tem que ir para a escola. Eu vou não. Rapaz, você tem que ir para a escola, você vai ficar analfabeto. Você quer ficar analfabeto? Quero. Rapaz, você... Não vou não. Então tá bom. Vai não? Gente, tchau para vocês aí, porque eu estou indo ali no shopping. Ele fala, Guigui, vai. Ah, é? Você quer fazer o que no shopping? Sorvete. Se ele, que é uma criança de 4 anos, com síndrome de Down, sabe discernir o que quer e o que não quer, vem me dizer que um macho de 15 anos que mata um menino é uma criança? Ora, estão querendo brincar com o Brasil. Estão querendo zombar da cara das pessoas. Estão querendo tirar todo mundo para... Mas esse mesmo jovem já tem o direito ao voto. Ele vota. Ora, se a lei entendeu que ele tem pleno discernimento para votar, é porque ele tem pleno discernimento do que faz. E por isso deve ser responsabilizado. Parabéns, Vossa Excelência. Se vier aqui o projeto, eu votarei a favor da redução da maioridade penal. O senhor, senador, um ícone da política do Brasil, um homem que fez enfrentamento à ditadura e tem uma história, não preciso falar sobre o Luiz Henrique. Governador do seu estado, com respeito que Vossa Excelência tem. Vossa Excelência não sabe o quanto acrescenta o meu discurso, porque o meu discurso é a voz de 96% de brasileiros que sofrem para poder ouvir um ministro na televisão dizer, não, nós não vamos, nós somos contra. A nossa base será contra. Ah, é? A base mora nos estados. Será que a base vai ouvir a voz do comando de um ministro só porque ele quer? E os estados? E os municípios, e as periferias, e os centros. Vossa Excelência acrescenta muito ao meu discurso. Eu quero dizer a Vossa Excelência que é a minha proposta. E eu fiz um ofício essa semana para que o presidente, para que o senador Tax, que é o relator, e o presidente Eunício da comissão que estuda o Código Penal brasileiro, que nós fazemos parte, que aceitou o meu requerimento para que a mesa mande para a comissão que estuda o novo Código Penal brasileiro todas as matérias que estão nessa casa que versam sobre redução da maioridade penal. Em 2003, quando a Liana Friedenbach foi estuprada, sequestrada, morta, molestada, abusada sexualmente por um menor, desculpa, bater na boca, por um macho travestido de criança, chamado Chambinha, em São Paulo, na terra do senador Suplicy. Quando a Liana Friedenbach foi tragicamente estuprada, morta, sequestrada, eu entrei com um projeto para que nós estudássemos pedindo a redução para 13 anos. 2003, ele foi para a gaveta e da gaveta ele nunca saiu. Alguém me diz, um especialista, não sei especialista em quê. Não, tem que ter calma, porque toda vez que acontece um negócio, no calor, quer discutir esses assuntos. Esse calor já está no Brasil há quase 20 anos. Quase 20 anos, ou mais. Essa matéria não é nova, compadre. Não é nova. Pois bem, a minha proposta agora é outra, senador. E gostaria que Vossa Excelência assinasse comigo. A minha proposta é qualquer cidadão brasileiro
que cometer crime com natureza hedionda, porque tem crime que não tem natureza hedionda. Estourou um vidro, pegou um toca-fita. Estourou um vidro, pegou um GPS lá qualquer, roubou um saco de biscoito, pegou um tênis. Sim. Qualquer cidadão que cometa crime com natureza hedionda, independente da sua faixa etária, perca-se a menoridade e seja colocado na menoridade para pagar as penas da lei. O crime não trata com faixa etária, o crime não trata. Se tem coragem de queimar Tim Lopes dentro do pneu, pode ter 13 anos de idade. Esse vai ser o chefe da boca. Vai comandar 50 homens de 50 anos, de 30, de 40, que não tem coragem, vai soltar pipa, vai apitar, vai acender luz porque vem a polícia, vai ser olheiro, vai ser mula, mas não tem coragem. Então, esse tem coragem, 14 anos de idade, vai mandar na boca, porque é o cara, recebe status. Agora nós é que vamos tratar com... Minha proposta é essa. Se a sociedade achar que está ruim, discutamos outra. Vamos falar de outra. Mas é preciso urgentemente responder à sociedade brasileira. Ou nós vamos ficar aqui justificando o crime de adulto como se eles fossem criança. Olha, isso é uma brincadeira. Aí o cara fala, mas o que vamos fazer? Eu tenho a saída. Vou dizer qual é a saída. A minha saída já permito Vossa Excelência, que acha que Vossa Excelência está com o coração partido, porque esse final de semana no estado de Vossa Excelência as atrocidades tomaram conta dos jornais do Brasil, e tenho certeza que Vossa Excelência está sofrendo tanto que vai querer falar. Mas eu quero dizer que eu vou mostrar aqui a saída. Eu estou propondo que façamos a redução da maioridade penal, não por fazer, senador Luiz Henrique, mas que a lei mande o Poder Executivo construir, e eu tenho a proposta escrita, um chamado, que acho que não teremos necessidade de 2, e se tiver, façamos 2 ou 3, centros de reabilitação esportiva e formação de campeões para o Brasil. Veja bem, para aqueles que falam, vai levar esse nenenzinho de 17 anos só porque deu tiro na cabeça de uma velhinha para a penitenciária, ele não merece. Para vocês que pensam assim, esse neném não irá para a penitenciária. Aqueles que perderem a redução da maioridade, que na redução perderem a maioridade, eles serão levados para esses centros. Esses meninos são hiperativos. O brasileiro tem a tendência e tem vocação para o esporte, para ser campeão. Nós temos no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, profissionais do esporte preparadíssimos para qualquer esporte, para qualquer modalidade, sejam artes marciais ou qualquer esporte com a mão, com os pés, não importa, seja basquete, seja natação, seja vôlei, seja o que for. Nesses centros esportivos, devidamente monitorizados pelo judiciário e por assistentes sociais, as famílias que não têm envolvimento com o crime, poderão entrar mãe e pai na sexta-feira e ficar até a segunda com esse menino. Lá dentro não teremos beliches e nem cubículos. Lá dentro nós teremos os centros de treinamento, quem vôlei, quem futebol, quem basquete, quem jiu-jitsu, quem boxe. Pois bem, eles terão tratamento de caráter, eles terão escolaridade lá dentro e serão treinados em esportes de alto rendimento, para que quando deixar este centro, eles saiam para competir, para poder dar alegria a um país que um dia eles fizeram chorar. Pronto! Acabado aqui o estado de Brasília, que nem futebol direito tem. Eles não conseguiam encher o que tinha. Eu quero ver esse depois da Copa. Porque tem estádio que está comendo tanto dinheiro, que vai abrigar seleções, não vai passar uma semana. Vai perder o primeiro jogo e vai embora. E depois vai ficar o elefantão, porque os clubes locais não têm torcida. Se tem dinheiro para construir esses elefantões, não me venha dizer que não tem dinheiro para construir um centro desse. De reabilitação de fato. Não é bolsão, não é esgoto.
de seres humanos. Pegou e jogou dentro da FEBEM, jogou dentro do IESBEM, jogou dentro do sei lá, tanto nome que muda pelos estados afora, onde ele junta esses homens chamados adolescentes, que fazem rebelião, que estupram, que matam, que fazem sequestro de droga e não recupera ninguém. A minha proposta é fazer a redução, recuperá-los e entregá-los para poder fazer sorrir e perdoar uma sociedade que um dia eles fizeram chorar. Eu concedo a palavra ao senador Suplicy. Prezado senador Magno Malta, Vossa Excelência, a cada dia aqui nos impressiona com a sua energia, veemência e a escolha de palavras que Vossa Excelência aprendeu na convivência, inclusive com aqueles rapazes jovens que, conforme aqui tem nos dado notícia, em Cachoeira do Itapemirim, conseguiu recuperar e mostrar um bom caminho. E eu quero convidar Vossa Excelência para ir lá, até porque como Vossa Excelência é do boxe, nós temos um centro de treinamento lá, e agora nós temos no UFC Marcelo Guimarães, atleta do UFC americano, que foi tirado das ruas fumando crack, cheirando cocaína, e recuperado da nossa instituição, e hoje é atleta, campeão mundial do Jungle Fight e com contrato dentro do UFC americano, já com 3 lutas no cartel. Eu aceito o seu convite e quero interagir com eles. Quem sabe possamos lá fazer umas luvas e dialogar. Dialogar e trocar respeitosamente ideias, como eu hoje achei importante, ainda agora há pouco à tarde, ouvir o senador Aloysio Nunes sobre o mesmo tema, e agora a Vossa Excelência, e dizer que, com respeito a alguns aspectos, como essa proposta que Vossa Excelência acaba de nos dizer, da possibilidade de jovens que, porventura, tenham cometido erros na vida, então serem levados a centros de treinamento e terem uma atividade esportiva de alto preparo, estou plenamente de acordo com essa sugestão. Quero dizer, honestamente, que eu estou mais em acordo com o ministro Gilberto Carvalho e com os 6%, Vossa Excelência mencionou, em São Paulo foram 93% a favor da diminuição da maioridade penal, segundo a pesquisa realizada pelo Datafolha de ontem. Na cidade de São Paulo, Vossa Excelência menciona que no Brasil é até maior, mas eu estou dentre aqueles que ainda não estou persuadido de que deveremos reduzir E lá em Cachoeira do Itapemirim, ao visitar a sua instituição, além de fazer uma luvas de boxe, alguns rounds, gostaria de fazer alguns rounds de troca de ideias. Com certeza. De maneira semelhante a que um dia eu fui à FEBEM trocar ideias com 500 rapazes de 14 a 20 anos que lá estavam detidos. E eu tinha ficado impressionado com a sua situação, depois que a diretora de Direitos Humanos da ONU saiu de lá dizendo que era horrível, 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 pois havia 500 jovens em 150 leitos. Eu pedi para conversar com eles e explicar que eu tinha a convicção de que, se já tivéssemos no Brasil aquilo que, inclusive, o Senado e a Câmara aprovaram, e o presidente Lula sancionou, mas para ser instituído por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até que um dia será incondicional e universal para toda a população brasileira, o direito a uma renda básica de cidadania. Eu estava com a convicção de que, se já estivesse em vigência, além, é claro, das boas oportunidades das atividades esportivas, culturais, educacionais,
mas que eu tinha a convicção de que eles não teriam cometido os crimes que os faziam estar lá dentro. E praticamente todos me deram razão e perguntaram, mas quando é que vai ser isto uma realidade? Bem, eu também gostaria de convidar os jovens lá em Cachoeira do Itapemirim para, se acharem uma boa ideia, sugerir a eles de escreverem uma carta à presidenta Dilma. Já é lei, é uma boa proposta, vamos colocá-la em prática. Mas eu quero dizer, eu tenho muito respeito pela sua batalha, a energia com que emprega para defender as suas ideias. Eu acho que Vossa Excelência deve ser muito respeitado pelo povo do Espírito Santo que o elegeu, porque Vossa Excelência aqui fala com muita convicção sobre aquilo que acredita, mesmo que às vezes seja de forma diferente dos objetivos e metas que eu tenho. Mas percebo que temos muitas coisas em comum, muitos objetivos em comum para fazer do Brasil uma sociedade justa, onde, presente a solidariedade em nossas instituições, todas as pessoas terão muito menos motivos para, eventualmente, cometerem crimes como os que, infelizmente, abateram ontem o jovem Victor Hugo Deppmann, a cuja família eu presto minha inteira solidariedade. Obrigado. Eu quero só fazer um apelo aos senadores, que nós temos 4 senadores inscritos ainda. Já encerro. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência também abraçando a família do Hugo, essa família lutada, sofrida, e que imagino seja alvo de visita também do pessoal dos direitos humanos. Eu quero dizer a Vossa Excelência que seu à parte sempre enobrece e enriquece. Vossa Excelência é um homem respeitado por ter posições. E a sociedade sempre respeita quem tem posição. A sociedade não respeita camaleão, que uma hora está de uma cor, outra hora está de outra cor e fica da cor da situação. E Vossa Excelência sempre teve o meu respeito. Eu cresci na vida pública, Vossa Excelência já tinha mandato. E eu cresci na vida pública admirando Vossa Excelência. Eu só era um vereador. Antes de ser vereador, eu admirava Vossa Excelência. E todo homem que tem posição merece ser admirado. A democracia é plural, e essa é a beleza da democracia. Aqui na CDH da Câmara, do Senado, a Comissão de Direitos Humanos, tão bem presidida pelo ex-senador, pelo senador Paim, agora é a senadora Ana Rita, que é do PT, do seu partido, e que diverge de mim em muitas posições, inclusive nessa. Mas eu fui lá votar e fiz discurso em favor dela e do Capiberibe, que é meu irmão, e Vossa Excelência estava lá. E a democracia nos dá o direito de sermos a favor ou contra qualquer coisa, mas nos respeitarmos, nos tolerarmos, diferente do que está acontecendo na CDH da Câmara. A democracia lá não é plural. Se você não concorda com o que a minoria quer, você não pode ser presidente de comissão. É o voto que nos traz. Nós não somos CC5 de ninguém. E o deputado Marco Feliciano também não é. O que ele falou, o que fala, ele responda e ele explique, não sou eu, é problema de cada um. Não estou fazendo defesa, só estou falando desse respeito. Porque se a vaga pertencesse ao PSOL, ao deputado Jean Willis, ele teria a obrigação de votar nele, fazer discurso e desejar a ele uma boa presidência por 2 anos e cooperar enquanto membro da comissão. Não é verdade? Nos respeitarmos e nos tolerarmos. O que lá está acontecendo é falta de respeito e falta de tolerância. Por isso, eu abraço Vossa Excelência, orgulhoso de ter sido aparteado por Vossa Excelência nesse momento e feliz porque Vossa Excelência vai ao projeto Vem Viver. Pode ter certeza que os meninos estão lá treinando, felizes. Vamos realmente fazer uma luva lá e Vossa Excelência, ao sair do projeto Vem Viver, vai pedir audiência com a presidente Dilma e vai dizer assim: olha, tem jeito, eu fui e vi, tem jeito, tem saída, presidente. Porque quando faço referência ao ministro Gilberto Carvalho, é porque ele na imprensa falou: nós somos contra e achamos que não é a saída. Ele só não sabe falar qual é a saída. Muito obrigado.